Olá pessoal, aqui estamos hoje para finalizar o estudo da biografia de Leon Denis. A gente agradece a companhia de todos, que estiveram conosco ao longo do estudo desta obra maravilhosa. E eu, inclusive, vou começar esse estudo. A gente tem que falar a data aqui, porque o vídeo fica no YouTube. Hoje, que dia que é hoje mesmo? 16 de março que nós gravamos. Tive hoje a notícia de que o Centro Espírita Leon Denis, com a sua editora, vai publicar a nova edição da obra. Então a notícia que eu trago aqui, que eu não sei nem se podia, eu acho que podia, porque vira merchandising, vira marketing. Então, uma notícia muito bacana. Realmente essa obra a gente avisou aqui várias vezes no estudo, que ela estava em falta. Então hoje, encerrando, a gente avisa que ela será relançada, e depois vocês podem pesquisar aí nos sites, nas livrarias, que já poderão encontrá-la e estudá-la em mãos. Faço uma breve justificativa, Nós ficamos, para quem acompanha aí no dia do lançamento, então às vezes é importante saber, nós tivemos aí uma ausência na gravação do estudo por 2 semanas. Tivemos alguns problemas aqui no GELD, problemas estruturais mesmo, que nos impediram de gravar. Então teve um pequeno intervalo, mas retomamos, e a gente espera que não seja necessário fazer outra pausa. Hoje vocês vão observar que não tem na mesa aqui, não tem café, não tem biscoito, não tem chá, não tem salgadinho, sorvete, tudo que já teve aqui nessa mesa não tem hoje. Nós estamos vivendo aqui um momento, em que talvez no futuro quem for assistir não vai nem entender direito, mas estamos atravessando o período do novo coronavírus, o Covid-19. E aí algumas medidas foram tomadas, e a gente hoje tem como companhia o álcool em gel. Vou fazer propaganda aqui não, Vamos atrás assim, depois você coloca um emoji aqui na propaganda para... Mas é isso, feitas essas explicações, daremos então início ao estudo. Hoje nós passaremos praticamente aqui, no início dos apêndices a esta edição, colocada aqui pela editora. Eles colocaram um roteiro doutrinário de Leon Denis, no apêndice 1, colocando aqui os países e as cidades que Leon Denis visitou. Então tem várias cidades aqui da França, Le Mans, Lyon, Marseille, obviamente Paris, Tours, Toulouse, então Toulon. Então são várias e várias cidades, Bordeaux, enfim, que ele falou ao longo da sua trajetória de palestrante. Também falou em várias cidades da Bélgica, Antuérpia, Bruxelas, Charleroi. Essa aqui não dá para falar o nome não, E Liège. Aqui não deu para falar o nome, eu não falei, Então Liège é fácil, Suíça falou na cidade de Genebra. E aqui eles colocaram também até os anos, em Genebra, 1893 e 1913. Na Holanda falou na cidade de Haia, em 1898, e na Argélia, na cidade de Argel, no ano de 1900. Não está no PDF? Não, a Argélia não está no PDF. Então é até bom avisar, Então quem estiver acompanhando pelo PDF não tem Argélia. Então por isso que eu falo, é muito bom o livro impresso, tá vendo? Sempre tem vantagem. E no apêndice 2, a editora colocou aqui a participação de Leon Denis nos congressos espíritas. Nós falamos aqui em vários momentos, dessas participações, trouxemos alguns trechos, algumas falas de Leon Denis, a repercussão que a participação dele gerou na imprensa. Então vale a pena, quem não assistiu, assistir os programas anteriores. E aí, vamos só ler rapidamente. Leon Denis, 1889, em Paris, dirigiu a comissão de propaganda. Em 1900, também em Paris, foi o presidente efetivo. Em 1905, na Bélgica, foi o presidente de honra. Em 1910, também na Bélgica, ele foi o delegado da França e do Brasil. E o presidente aqui, não sei o que significa, do Le Clément de Saint-Marc. Eu não faço ideia do que isso aqui seja. Em 1913, na Suíça, Leon Denis e Gabriel Delanne foram os assistentes de Charles Piguet,
que era o presidente da ocasião. E em 1925, um congresso que nós abordamos aqui num programa praticamente só sobre ele, Leon Denis foi o presidente efetivo. Então ele fecha sua participação, digamos, com chave de ouro, sendo o presidente daquele que, na opinião de muitos, e talvez a minha, tenha sido o congresso talvez o mais importante aí da história, né, do nosso movimento. E a gente percebe o intervalo entre os congressos, não é igual hoje, né? Hoje você tem uma fartura de congressos e vários, às vezes tem 2 no mesmo dia, né? Aqui no Brasil às vezes acontece, você tem no mesmo dia 2 congressos. É claro que você quer um congresso espírita internacional, o que também acontece ainda hoje com um certo intervalo de tempo, às vezes 3, 4 anos entre eles. Mas congressos espíritas, né, regionais ou estaduais, eles acontecem aí em vários estados, em várias regiões, em várias partes do mundo. Então hoje nós temos mais oportunidades de participar. No apêndice 3, a editora coloca as expressões latinas nas obras de Leon Denis. Então, não vou fazer a leitura, até para não pagar mico, para não passar vergonha. Mas quem depois quiser saber um pouco de expressões latinas, está aí no livro, no PDF tem também, né? Então, no PDF e no livro. E no apêndice 4, esse aqui merece um pouco mais da nossa atenção, tem o último artigo, né, escrito por Leon Denis, que foi publicado na Revista Espírita de março de 1927. É bom lembrar que a Revista Espírita é a mesma fundada por Allan Kardec, mas obviamente, né, teve a sequência, o trabalho depois, né, comandado por outros trabalhadores. E Leon Denis, como era um escritor assíduo, né, um articulista que fazia parte da revista, tem nela publicado então o seu último artigo, intitulado Renovação. Nesse artigo, Denis faz aqui um paralelo, e ele estava numa época em que ele pesquisava e pensava e escrevia muito sobre o celtismo, sobre o druidismo. Então a gente observa neste artigo, digamos assim, a paixão de Leon Denis, né, por esse assunto, e tentando a todo momento fazendo ali uma conexão entre o espiritismo e o druidismo, coisa que a gente tem que repetir o que já foi falado. Kardec também o fez na Revista Espírita de 1858, que na outra vez eu errei, né? Eu falei 68. Não, foi no café. Foi no café, né? No café eu tive essa falha grave, não posso repetir aqui. Então, no primeiro ano da Revista Espírita, Kardec faz ali uma relação, faz uma conexão bem interessante entre druidismo e o espiritismo, e Leon Denis desenvolve isso ao longo do tempo. E eu trouxe aqui, é claro que o Tarso e o Gustavo depois ficam à vontade para acrescentar alguns outros trechos, né? Mas eu achei bem interessante como ele já começa o artigo. E eu quero chamar a atenção mais porque isso a gente percebe que está muito atual. Ele escreve, obviamente, é bom também reforçar, né? 1927, tinha ali menos de uma década que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra. Então a França ainda estava se recompondo, né? E mal sabia que entraria anos depois na Segunda Guerra Mundial. Então esse contexto ele é importante, e Denis vai escrever algo para aquela época que, repito, pelo menos no contexto que a gente vive aqui no Brasil e em alguns países, ainda está muito atual. Diz ele: o que mais falta aos nossos contemporâneos não é certamente a inteligência. É, mais frequentemente, esta força espiritual, este motor oculto que dá ao pensamento sua irradiação e sua luz. Esta cordialidade, espécie de magnetismo que aproxima as almas e as faz cooperar mais eficazmente que todas as forças materiais com o progresso social, com a evolução dos seres e dos mundos. Então Denis ele analisa assim: opa, já estamos inteligentes demais. A inteligência já atingiu um nível que ele considerava interessante. Então ele falou: opa, inteligência, essa parte parece que está num ponto bom, satisfatório. Mas ele percebia que parecia a força espiritual, e a gente pode dizer uma força moral,
né, a força espiritual talvez, para levar ao progresso também moral. Então ele sentia essa falta na sociedade. Então ele pensa, se de um lado a gente está bom, de outro a gente falta algo. E quando ele fala que a força espiritual, quer dizer, esse motor oculto que dá ao pensamento a irradiação e a luz. Então, quer dizer, é uma força que vai iluminar o pensamento. Porque pensar, a gente pensa um monte de coisa. Mas o que é que nós pensamos? Com qual finalidade nós direcionamos o nosso pensamento? E aí é o amor que muitas vezes nos falta, né? Eu lembro lá de Emmanuel, no Pensamento e Vida, quando ele no capítulo 4, intitulado Instrução, ele vai colocar como nós temos necessidade dos dois, né? De direcionar a instrução, a intelectualidade, mas apoiada no amor, apoiada na bondade. E ele vai comparar, agora não me lembro a sequência exata, mas a ideia é de que a bondade que ignora é semelhante a um poço, né, numa sombra, né, que mata a sede do viajante, mas não lhe indica para onde ir, não dá o caminho. E ele depois inverte, né, que a inteligência que não ama é semelhante a um poste de aviso, né, que indica ao viajante para onde ir, mas não oferece o alimento, não oferece a água. Então Denis vem trabalhar a necessidade na sociedade da época, e a gente traz isso para a atualidade, né, de que a gente precisa buscar isso, porque a gente vê tantas descobertas no campo da ciência, né, em várias áreas, mas indivíduos que ainda parece que não despertou dentro de si a necessidade de amar. E Leon Denis coloca aqui no finalzinho, cooperar mais eficazmente com que todas as forças materiais com o progresso social, com a evolução dos seres e dos mundos. Poxa, então a gente vive numa sociedade em que muita gente morre de fome, de sede, né, de frio, né, que tem necessidades aí que a gente nem imagina, que talvez a gente vive numa condição que muitas vezes até nos faz assim, nos torna um pouco frios, né? Fala, não é possível que alguém passe por isso, e passa. Então, e tem problema na sociedade que o aplicativo nenhum resolve, né? Tem problema que não adianta, você pode ter um aplicativo, não resolve. Tem coisa que é a fraternidade, a solidariedade, né? A mão estendida, o abraço, o levar a comida, levar um copo d'água, levar uma coberta. E é claro que os aplicativos podem nos auxiliar, né? Mas vai precisar sempre da generosidade humana até em desenvolver algo, né, com o objetivo de atenuar o sofrimento e, com isso, auxiliar no progresso da humanidade. E é interessante que, quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, o tempo todo os espíritos respondendo para Kardec, que são os espíritos? Aí eles falam, os seres inteligentes da criação. E aí a gente muitas vezes pensa, nossa, mas eles são só intelecto? A inteligência ali que eles se referem no Livro dos Espíritos, ela já engloba o intelecto e o moral, né? Ela faz uma junção dos dois, que são, eu não sei aonde tem essa referência, mas que são as duas asas dos anjos, né? A parte intelectual e a parte moral, porque a gente precisa das duas se contrabalanceando, né? Se eu tenho demais de um lado e do outro falta, então é como se fosse um passarinho mesmo com uma asa quebrada, né? E de outra forma, a Terra, o planeta Terra, ela carece talvez muito dessa força moral, dessa força espiritual, porque de outra forma, se nós fôssemos extremamente bondosos, mas a gente se decidisse, não, vamos ficar aqui só numa tribo, não vamos estudar, não vamos desenvolver a ciência, deixa o tempo passar e vamos ficar curtindo aqui a bondade. Aí a gente já careceria da parte intelectual. E esse exemplo do Pensamento e Vida é o que mais esclarece isso, né? Porque o que a gente vê sempre são pessoas que defendem muito uma das duas asas em detrimento da outra. E na verdade, as duas asas, elas não estão em guerra, né? Elas, na verdade, são duas asas que vão permitir o voo do humano, né?
alçar voo na evolução, porque muitas vezes eu acredito que em muitas casas espíritas, quase que um embate entre o estudo e a caridade material. Essas brigas que não tem fundamento nenhum, né? Porque, na verdade, elas se complementam. Quando a gente faz uma visita àqueles que estão na situação de moradores de rua, a gente está, na verdade, aplicando ali, está passando pela prova, né? Daquilo que a gente estudou. Então, assim, são duas asas que se complementam, né? E não merecem embate. Então, quando a gente fala que faz falta a parte moral humana, não quer dizer que a gente tem que abandonar a parte intelectual. Pelo contrário, a parte intelectual ela já está satisfatória, mas é preciso agora que a gente busque, né? E que a própria inteligência, o próprio intelecto, busque essa parte moral, resgate ele, para que os dois fiquem pareados, né? O último comentário, antes de passar, é porque eu fiz um estudo recente agora da escala espírita, e aí o Kardec vai classificar lá dentro da segunda ordem, tem os espíritos pseudo-sábios e os espíritos de sabedoria. E aí eu achei interessante a diferença que ele colocou entre os dois, que uns são mais dedicados à ciência, sem tanto cunho moral. Mas aí ele fala assim, não é que são desprovidos de moral. É uma ciência extremamente utilitária, mas ele está tão focado em pesquisas científicas que acaba que aquela caridade, às vezes mais material, ela fica um pouco de lado. Mas a própria ciência acaba compensando, porque por aquela ciência que o espírito desenvolve, ele faz um benefício para a coletividade como um todo. E aí do outro lado, aqueles espíritos que estão extremamente avançados em conhecimentos morais, vamos colocar bondade, essa caridade material, mas que a ciência ficou um pouco de lado. Eu falei pseudo-sábio, né? Eu confundi, são espíritos de sabedoria e espíritos sábios. Então, assim, os dois são sábios, mas são cada um no seu quadrado ali, né? E aí eu acho que é interessante, a inteligência, intelecto, moral é uma forma da gente mensurar a eternidade, né? Porque quando a gente vê aquelas questões que falam que os espíritos puros conhecem e sabem todas as coisas, a gente pensa assim, quanto tempo vai demorar para eu conhecer e colocar em prática tudo? Todo o bem que é possível que se faça. Então, assim, aí a gente tem uma noção da eternidade, né? Dentro disso que você estava falando, a questão de tanto o amor e a instrução não estão em briga um com o outro. Porque quando você pega, por exemplo, uma questão igual a 780. Assim, o progresso moral acompanha o progresso intelectual ou decorre deste? Fala assim, decorre deste, né? O progresso moral ele é gerado, né? Ele é consequência do progresso intelectual. Então, naturalmente, nós vamos desenvolver o intelecto primeiro, para depois o moral vir junto. Que aí Kardec pergunta, fala, mas como? Como que o intelectual gera o moral? Aí eles falam assim, porque o intelecto, o progresso intelectual, faz você compreender melhor o que é o bem e o que é o mal. Quando você compreende bem o que é o bem e o que é o mal, e aí você opta em seguir o bem, aí o seu progresso intelectual, ele gerou o moral, né? E aí a gente pega... É o que faz mais sentido, né? E aí essa questão faz a gente refletir assim... que aquele que é verdadeiramente inteligente, ele ama. Porque alguém que é mais ou menos inteligente, ele favorece o egoísmo. Enquanto a nossa inteligência, ela produz resultados impressionantes, mas ela é tão pequena que ela só pensa em si. O verdadeiramente inteligente ama. Por isso que talvez, né, eu não gosto muito de falar por isso que aconteceu, eu sempre ponto talvez, por isso que talvez os espíritos tenham, lá na questão 1, que é Deus, eles não trazem o amor supremo. Não está isso. Lá não está o amor supremo, lá está a inteligência suprema. Fala assim, por que eles não falaram de amor lá? Porque o verdadeiramente inteligente ama. Porque o verdadeiramente inteligente já entendeu a importância do outro, ele já entendeu que ele sozinho
por mais perfeito que seja, não é bom. É bom você ter o outro e fazer o outro feliz. Você agir pelo outro, né? Esse é o verdadeiramente inteligente. O que compreendeu o bem e o mal e seguiu o bem, né? Eu tô fazendo a piada aqui, é porque mais cedo nós estávamos comentando de pessoas que têm as questões de cor, né? Então aí a gente estava só para explicar pro pessoal, mas nada demais não. Mas então é isso, a gente tem noção disso, assim. Quando se fala em inteligência do ponto de vista humano, é avanço tecnológico. E isso é muito estreito. Isso é você pegar uma qualidade tão bonita como é a inteligência e reduzir ela a uma gota d'água. Porque a inteligência ela é muito mais do que avanço tecnológico, do que avanço médico. Claro que isso é importante, e nós estamos avançando nisso, isso é bom. Só que isso não é só a inteligência, isso não, vamos dizer assim, não circunscreve a inteligência. A inteligência é mais do que isso. A inteligência é compreender o bem e o mal. E aí quando eu penso nisso, assim, quando você pensa assim, o progresso intelectual gera o moral, é isso que está lá no Livro dos Espíritos. Aí você fala assim, mas por que o Espírito da Verdade colocou amai-vos como primeiro mandamento e instruí-vos como segundo? Se o intelectual gera o moral, não teria que ser instruí-vos para depois amar? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu não sei se vocês quiserem dar opinião, às vezes pode contribuir. Mas eu acho assim, ele pôs o amar primeiro porque nós já fomos muito instruídos. As instruções já vêm desde Moisés. Então instrução, mesmo na época de Kardec, já não estava faltando mais. Agora era a hora do amar. Porque o nosso progresso intelectual ele já estava desenvolvido a tal ponto que permitia um progresso moral maior, que não tinha ainda. Ou, aliás, que não tem ainda, né? Daí o primeiro mandamento ser o amar, porque a instrução já vem dentro de milênios. Agora é hora de amar primeiro. Nós já temos inteligência suficiente para amar mais do que a gente ama. Então a gente precisa ter atenção nisso. O progresso intelectual gera o moral? Sim, mas nós já estamos avançados no intelecto o suficiente para começar a amar mais, começar a se importar mais com o outro. Eu não preciso mais convencer ninguém. A medicina tem estudos mostrando isso. Quando você se importa com alguém, quando você deseja o bem para alguém, isso faz bem para você. Então é a frase de Santo Agostinho, né? Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom para o egoísmo. Então, nós já temos intelecto para compreender um pouquinho mais de amor. Para depois, aí entra no ciclo, né? Porque nós já tivemos a instrução. Agora a gente precisa amar para continuar se instruindo, amar de novo. E aí vira um ciclo que na verdade são as duas asas, né? Que você... E amor foi a melhor instrução que eles dão. Isso mesmo. E é interessante você colocando essa questão de que o bem faz bem para quem faz, né? E isso é uma realidade. E o próprio conceito de coletividade e de nós estamos pegando até agora a reflexão um pouco do coronavírus, que a gente vive, não tem como mais se isolar. O problema do outro é meu problema. E o meu problema afeta o outro. Então, você vê, uma coisa que começou numa pequena cidade lá da China, não vou especular a causa, que é o que tem de teoria da conspiração por aí, e agora está afetando o mundo. Então, talvez uma coisa começou com uma pessoa que teve um contato com outro. Agora, de repente, esse mundo conectado, globalizado que a gente vive. E tem que se adequar a isso, porque é a realidade. E quando se fala em fazer o bem, tem pessoas que egoisticamente pensando, quando se trata, por exemplo, de preservação do planeta, do meio ambiente, tem pessoas que falam assim, não preocupar com isso não. A vida é muito curta para preocupar com isso. Eu não vou durar mais 20, 30 anos. Depois meus netos que se virem com o planeta que eu vou deixar. Só que, poxa, talvez você será o seu próprio neto. Então fazer o bem te beneficia. Cuidar do planeta vai te beneficiar lá na frente. Né? Prevenir para a disseminação do coronavírus, mesmo que você não esteja, talvez te proteja daqui a pouco. É igual que a pessoa, né, que negava a importância da vacina, daqui a pouco ela morreu por falta de vacina. Então, quer dizer, a gente é beneficiado também do mal que a gente faz ou do bem que deixa de fazer, né? Então, essa necessidade do amar, ela extrapola os limites até da cesta básica, da visita, e toma proporção, amor, uma coisa muito ampla, que passa pela caridade material,
passa pela caridade com o planeta, pela caridade moral, pelo pensamento que emitimos, pela maneira como nos comportamos ao receber uma notícia que a gente olha e fala assim, isso aqui não é verdade, isso aqui, e mesmo assim transmite, repassa. Então, o amar é muito mais amplo do que a gente pensa, mas a instrução é fundamental, né? Mas aí você falou da inversão, eu estava aqui pensando, talvez poderia ser assim, né? Na orientação, nos ensinamentos, né? Instruídos, amai-vos, né? Porque já viemos instruídos de certa forma, a instrução não para, a gente tem que estar sempre buscando a instrução, é como se fosse instruídos, amai-vos, e também instruí-vos novamente, né? Mais, né? Então É só um comentário rápido. Dentro disso que você falou, é claro que não vai constituir o nosso foco para fazer o bem, né? Assim, eu falo assim, eu vou fazer o bem por minha causa. Pode ser um primeiro, né? O primeiro passo. Por interesse, né? Mas acontece, assim, a gente é muito motivado por interesse, depois descobre a beleza de fazer o bem, né? E aí segue fazendo. Mas a gente tem foco assim, não que isso vai constituir o objetivo final da nossa atitude no bem, mas pode ser o início, né? Eu vou fazer o bem para os outros porque eu tô vendo que isso reflete na minha vida, de tão egoísta que a gente é. Então, assim, eu tenho que fazer o bem. É aí que o egoísmo gera a bondade, né? Porque eu sou tão egoísta, eu penso tanto em mim que agora eu vou ajudar o Tarso. Porque se o Tarso se prejudicar, eu também me prejudico. Porque nós estamos interligados, né? O corona mostra isso, né? O H1N1 mostrou isso. A AIDS mostra isso. Nós estamos interligados. Então, um vírus que começou na cidade pequena na China não levou 2-3 meses para atravessar o planeta inteiro. Ou seja, existe uma pessoa que conheceu alguém, que conheceu alguém, que conheceu alguém, que conheceu alguém lá na China. E às vezes eu até conversava isso hoje com amigos. Talvez esses passos para chegar na China não passem em 10 pessoas. Assim, eu conheço alguém que mora em São Paulo, esse alguém conhece alguém que mora na Itália, esse alguém conhece alguém que mora na China, acabou. Então, assim, nós estamos interligados e muito mais próximos do que a gente pensa. Eu achei muito bom você ter falado da questão da notícia falsa, né? Que a gente tem que olhar e analisar. Porque se a doença espalha, só é mais... A notícia falsa também espalha, só que a doença é mais fácil de perceber, né? Porque a gente sente. Aí é medido, aí é dado estatística e tudo mais. Mas a notícia também. Porque eu compartilho com alguém que vai compartilhar, com outro alguém, com outro alguém. 10 pessoas, você atravessou o mundo. Então é o cuidado mesmo, né? E que a gente precisa ter, assim... porque não dá mais pra gente pensar que nós estamos isolados, né? Não, nós somos realmente habitantes do planeta mesmo, né? E quem dirá o dia que a gente entender que nós somos do universo, né? O vírus da desinformação, né? Eu vi hoje uma pessoa refletindo sobre isso. A gente também espalha desinformação, né? E aí atrapalha todo o esforço, né? de órgãos, de gente que está pensando em formas de... E aí vem de repente e tenta desinformar. Então que a gente possa ser... Assim como no caso do coronavírus, eu estou infectado, então deixa eu me isolar, para não passar isso mais para frente. Se chega uma informação falsa para mim, que eu seja um terminal, né? O terminal da fofoca, né? Dito por Emmanuel, né? Um terminal da maledicência, um terminal da desinformação para em mim, porque se parar em todo mundo que chegar, corta. Aquele vírus foi combatido. Mas se eu repasso, eu estou contaminando outras pessoas, então realmente a gente tem que pensar nisso. Igual quando eles dizem que o perdão ele tem propriedades de absorção, né? Porque é o perdão que absorve o mal, né? Justamente por isso, né? Porque imagina uma bucha que absorve água, né? Ela tá seca e aí quando vai chegando a água ela vai se enchendo daquilo ali, porque é absorvente, né? Porque interrompe o ciclo, né? Porque o mal é um ciclo de vingança, como o bem. Porque o bem também contamina, né? E quando você interrompe o mal com o bem, então o mal acabou, né? Ele deixa de existir. E eu acredito que o bem seja imperecível, porque ele é o mais lógico que pode existir, né? Porque vem de Deus, é o mais sensato, né? Na verdade, o mal só é combatido com o bem, né?
Interessante. É um antídoto. Aqui mais para frente, Denis vai exaltar o papel da França, né? Dizendo que assim uma nova tarefa se desenha para a França. Desde a guerra, ele está falando da primeira, seu papel já parecia crescer no mundo do ponto de vista material. E nada de sólido e de durável se edifica sem seu concurso. Ela não é nem latina como a Itália e a Espanha, nem germânica como a Alemanha, nem anglo-saxônica como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ela é céltica. E por sua situação e suas origens, pode servir de intermediária, de traço de união entre seus vizinhos. A influência de seu pensamento, de sua ação e suas radiações penetram neles sem que eles o saibam. E aí ele vem trazer aqui o papel do Espiritismo, dizendo que neste sentido, depois de sua obra de pacificação política e material, cabe-lhe trabalhar em uma restauração intelectual e moral, pois não pode haver restauração intelectual e moral completa sem uma educação nova, inspirada por um ideal elevado, por uma fé racional e científica que eleve as almas acima dos horizontes estreitos da vida e lhes revele o objetivo a atingir. Então, é o Espiritismo que cumpre e que faz essa junção, né, entre fé, ciência, progresso intelectual moral, apoiado numa educação que não é só educação escolar, mas é educação no sentido amplo, né, do indivíduo educado para tudo. E não só para aquilo que é do seu interesse financeiro, material, enfim. E aí aqui a gente encerra, né? O artigo ele é um pouco amplo, a gente deixa aí o convite para vocês fazerem a leitura, a reflexão, ele é bem interessante. E no anexo 5, fechando a obra, antes do glossário, nós temos aqui o trecho de uma comunicação de Leon Denis, obtida em Tours, em 8 de julho de 1927, por incorporação. Então a gente tem aqui 3 meses quase depois da sua desencarnação, Leon Denis, através de uma médium em que ele incorpora na médium, ele traz uma mensagem, e eu achei bom, né, que a gente poder analisar uma fala de Leon Denis, e se está colocado nesta obra, merece o crédito, né, merece a nossa confiança, porque com certeza passou ali por uma análise, e realmente a gente olhando aqui, o estilo é muito similar, não dá para ser um estilo idêntico ao dele enquanto encarnado, porque você está falando através do médium e a gente sabe, né, que sempre há um percentual maior ou menor de influência do médium, mas mesmo assim a gente percebe claramente aqui um estilo de Denis. E como a comunicação não é tão longa, eu vou lê-la, né, no todo, e a gente vai fazendo algumas pausas aqui comentando a respeito. Disse Leon Denis: minha prezada senhora René, a impressão que tiveste pessoalmente entre 8 e 9 horas e 15 minutos na noite de 12 de abril é, naturalmente, em decorrência do êxtase, do desdobramento, da alegria, do deslumbramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Da vida terrestre, com seu movimento orgânico, à vida do espaço, com sua sensação radiosa, há, forçosamente, na mudança das situações, um ponto morto, que fica em suspensão, em maior ou menor tempo, conforme a evolução, estado da alma e a observação do indivíduo. Aqui a gente virá na questão 163, 164 e 165 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da perturbação espírita, né? Quando lá fala que todos nós, generaliza, passaremos por esse estado de perturbação espírita. Para uns pode durar alguns minutos, para outros pode durar às vezes meses, anos. Então, eu costumo brincar que aquele estado você não sabe se você desencarnou, o que aconteceu. Para a gente ter uma ideia, eu já pensei como é que seria isso, né? Imagine você dormir num lugar
e, sem te acordar, alguém pega você e leva para um local totalmente diferente, com outras pessoas, num outro contexto, e te desperta. Então a gente vai acordar e, óbvio, você vai levar um tempo, falar assim, não, peraí, onde é que eu tô? O que aconteceu? Quem são esses, né? Eu dormi num lugar, estou em outro. Então é isso, eu entendo que seria isso, sabe? Assim, aqui não está falando de expiação, de sofrimento, né, das consequências do que você fez. Aqui é essa perturbação mesmo, é o ficar perturbado. E aí isso pode levar minutos, a pessoa fala assim, ah, não, o pessoal me trouxe para a fazenda, para esse lugar aqui, para essa chácara, para esse hospital, para essa escola, né? Ou pode demorar mais tempo. Esse comentário é quase polêmico, mas a gente tem que interpretar com os olhos da literatura. Aquela mensagem que Humberto de Campos fala sobre o médico, nossa, fugiu o nome, Richer. Quando ele fala sobre Charles Richer, ele fala que quando Denis, Delane e Flammarion receberam ele no mundo espiritual... É o trio dos sonhos, né? Ele diz, o Humberto de Campos, que Richer não dormiu o grande sono. Para mim aquilo ali ficou muito marcado, sabe? Porque eu interpreto assim, que ele falou, né? O temperamento inquieto de pesquisador não deixou que ele dormisse o grande sono. Eu acredito que ele com certeza foi entorpecido, né? Mas aí eu já faço um paralelo lá com as primeiras, eu não vou lembrar o número, com as primeiras questões sobre leis morais, quando Kardec pergunta assim, quem melhor conhece as leis morais? Aí os espíritos vão responder, o homem de bem e aquele que se decide por investigá-la. Então eu fico imaginando, Richer teve as questões dele mais materialistas, as dificuldades às vezes de vida pós-morte, não merece entrar nesses detalhes, mas imagina um espírito inquieto, de pesquisador, querendo desvendar, porque ninguém pesquisa a morte sem pensar que depois dela pode haver alguma coisa. E aí eu fico imaginando assim, eu acho que esse senso apurado, quanto mais a gente se deixa influenciar por essa, não é uma curiosidade, mas é uma perspicácia, um amor, né? Uma inquietude, né? Um amor por esse desconhecido do além. É como nas almas celtas, né? Porque as almas celtas, elas tinham essa perspicácia e sensibilidade de tanto querer buscar quanto perceber ali nos influxos da natureza, nos ciclos, nas coisas, esse ritmo do universo e de como seria o além, né, a vida futura. Então eu fico pensando assim, eu sempre, quando fala sobre esse entorpecimento, eu lembro do Richer, e aí eu fico pensando assim, então a gente tem que se estimular muito, né, nesse sentido, para dormir talvez menos, né, porque... talvez fique entorpecido e durma muito, mas quanto mais a gente buscar essas leis morais, esse entendimento do além da vida futura, mais talvez a gente deixe de ficar tão entorpecido. E lembra até um pouco lá da agonia de Jesus, né? Quando Tiago, João e Pedro, eles dormem, caem em sono, sonolentos. Por quê? Às vezes é uma falta de vigilância, né? Porque quem está vigilante, perspicaz, sensível aos elementos, Jesus estava agonizando. Assim, é natural o que eles fizeram, mas acho que quanto mais vigilante nós estivermos, mais nós perceberemos esses detalhes que só a vigilância é capaz de captar, né? Bom, aqui na sequência da mensagem vai dizer Leon Denis que após o momento em que pararam os órgãos que animavam meu pensamento humano, no minuto em que despertei para a luz do além, tive uma espécie de sonolência, de sono hipnótico. Sentia-me como que entorpecido por condensações de vapor que formavam em torno de mim algo como um casulo fluídico. Interessante, hein? Meus queridos e bons guias trabalhavam. Depois, minha respiração
deixou meu envoltório carnal e, como um débil fio, desligou-se sem choque. Senti então todo o meu ser dilatado, vaporoso, atraído como por mãos invisíveis que não eram senão os pensamentos de meus guias. Esses pensamentos se concretizavam e tocavam meu espírito sob a forma de emanações luminosas, refletidas pelo perispírito de meus entes queridos desencarnados. Eu flutuava em derredor deles como o pássaro que sai do ovo, mas que é frágil e dá seus primeiros passos em vossa terra. Havia deixado minha casa carnal e ensaiava as primeiras evoluções no mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Mais do que nunca, meus amigos, sei agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé e de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Leon Denis. Essa mensagem foi inserida na Revista Espírita de outubro de 1927. Dá um congresso, né? Muito interessante. Eu destaquei aqui uma parte. Não sei se entrar nas polêmicas, fiquem à vontade. Eu destaquei aqui a sensação dele quando ele fala que se sentia, né, que ele flutuava em derredor dos entes queridos, dos guias, como o pássaro que sai do ovo, né? É a prisão, né? A terra, o corpo físico é uma prisão. O ovo é uma prisão para o pássaro que vai ser no futuro ali, né? E eu me recordei também do Jerônimo Mendonça, que o Jerônimo, para quem não conhece, ficou dos 20 aos 50 anos, ou portanto 30 da sua encarnação, preso numa cama. Tetraplégico, não movimentava os membros. E quando ele desencarna, vale lembrar que cego dos dois olhos, né, dos 30 aos 50, com problemas cardíacos, com um calor no corpo que não deixava dormir, era ventilador o tempo todo ligado perto dele, um saco de areia no peito para dar uma aliviada, remédio para um monte de coisa, obsessão, porque ele era visitado. Quando ele dormia, os sonhos dele eram só visita de espíritos por conta do passado dele. Ele não foi anjo, né? O pessoal pensa, nossa, mas tadinho, né? Que ele é? Ele mesmo tinha essa consciência, falava disso, né? Há alguns estudos apontando essas encarnações passadas dele. E quando Jerônimo, depois de cumprir essa expiação, ele aparece para Divaldo, depois de desencarnado, óbvio. Ele falou para o Divaldo assim, né? Divaldo, o gigante está de pé. Porque ele ficou a vida inteira deitado, chamado o gigante deitado. E eu falava, Divaldo, o gigante está de pé. E ele conta que sentia-se como um pássaro liberto de uma gaiola. Então é outra analogia que dá para fazer para a gente entender o que representa a morte para um espírito consciente, né, de que a vida continua e de que lá a gente vai ter muito mais possibilidades, né, de manifestação do próprio, de si mesmo, né? Com todo respeito à metáfora do Jerônimo, mas eu prefiro a do Leon Denis. Mas por quê? Porque quando ele fala assim, eu senti como um pássaro que saiu do ovo, é claro que nós espíritas sabemos a beleza da vida espiritual e como ela é. E ela é a verdadeira vida, né? Kardec faz essa pergunta e os espíritos, que eu não vou lembrar o número, que os espíritos falam assim, o mundo espiritual existiria mesmo se o material não existisse. O contrário não é verdade. Mas por que eu gostei da metáfora do ovo? O que é o pintinho sem o ovo? O ovo é uma prisão, mas é na prisão que ele cresce. É no ovo que ele vai ter a possibilidade de, a hora que ele sair dali, ele alçar os voos, né? Então, assim, a metáfora do ovo é muito boa, porque ele prende, mas ele nutre. Ele faz o pintinho crescer, né? O passarinho crescer. Se não for o ovo, às vezes, até se você quebrar antes da hora, você mata. Então, o processo natural, precisa ficar preso. Ele precisa ficar ali um tempo para depois ele ter condição de alçar os voos, né? Então assim, a da gaiola é boa, mas a do ovo é boa também.
Tá desculpado, porque exaltar Leon Denis é sempre bem-vindo, né? Então Jerônimo não fica triste, não fica aborrecido. Ele superou já essas questões aí dos melindres, então tá tranquilo, preocupa não, viu? Mas eu ia comentar sobre o Jerônimo. É porque eles contam que Jerônimo eu nasci acho que depois da desencarnação dele, né? Então não é por mim. 89, né? Mas eles contam que Jerônimo quando ele entrava no ambiente assim, e a pessoa, por exemplo, chegasse aqui dentro do GELD, aqui é bem pequeno, fechado, e aí tem locais ali que se a pessoa estiver chegando ali na porta, ela não vê ali dentro. E se a pessoa chegasse e tivesse de costas e o Jerônimo aqui, eles contam que ele falava tão alto, com tanta empolgação, e a voz dele, a empolgação dele preenchia tanto o ambiente, que a sensação que as pessoas tinham é que ele estava andando de um lado para o outro e palestrando, sabe? Então, assim, é nesses momentos, quando a gente analisa aquelas questões do Livro dos Espíritos, de que a matéria ela faz uma oposição, uma resistência ao espírito, mas que o espírito elevado, o espírito com vivacidade, com energia, ele se sobrepõe e domina a matéria, as imperfeições, né? Então, assim, ele já em vida demonstrava esse voo, mesmo dentro do ovo, dentro da gaiola. Mas em vida ele já cultivava isso. E a gente sabe daquelas histórias, eu não sei se aquela história é verídica, de que ele foi até o Chico, muito doente, já prestes a desencarnar, com hemorragia, e aí o Chico deu aquele passe que curou ele, né? E aí até falou, Jerônimo, você tá igual uma florzinha, toda despetalada, não é? Toda ensanguentado, porque parece que ele... Já ouviu essa história? Parece que ele estava para desencarnar em Tuiutaba. E aí ele... com hemorragia, acho que no estômago, não é? Nas vias urinárias. E aí ele pega e fala, não, meu último desejo antes de desencarnar é ir ver o Chico. Aí ele falou, não, então você pode preparar que você vai ou nem chegar ou já vai chegar lá morto, né, desencarnado. E aí ele chega lá, Chico, acho que quase não dá moral pra ele. Chico trata com a naturalidade ali, com a tranquilidade, né? E aí ele vai dar o passe e diz que Jerônimo sente como se fosse um choque, sabe? E aí ele é curado naquela hora ali. E aí o Chico já põe o Jerônimo para fazer o estudo do Evangelho da noite. Mas assim, aí a partir disso ele dá uma lição de moral no Jerônimo para ele não ter o sentimento de autopiedade, né? Porque a lição é a síndrome do coitadinho, né? Então assim, porque é uma condição em que todo mundo tem piedade com a pessoa. E se a pessoa deixar ela se fazer de vítima ali, se colocar numa situação em que ela desiste, em que ela abandona a própria vivacidade, então aí talvez ela passa a encarnação murmurando, né? Que é o que os espíritos dizem, que a gente aproveita as provas quando a gente deixa de murmurar e começa a aprender com os desafios. Então Jerônimo dá esse exemplo, né? E em vida ele já demonstrou esses voos. Então eu fico imaginando que foi só a concretização, né, do voo, o fechamento, o coroamento das provas, né? Bom, e nada melhor do que encerrar o estudo dessa obra falando de Leon Denis, do Jerônimo Mendonça. E antes de encerrar e agradecer, no final aqui tem um glossário dos principais nomes próprios, né? Eu achei interessante que aqui a editora colocou alguns nomes, uma pequena frasezinha a respeito da pessoa, a página em que ela está sendo citada na obra, em alguns casos o ano de nascimento e o ano de desencarnação, não está em todos, né? Então é até bom para a gente conhecer um pouco, né, dessas pessoas aqui, de quem foi, enfim. E eu queria encerrar então, pegando aqui um dos nomes, eu pensei, que nome que eu vou escolher? Em gratidão ao próprio esforço do Gaston Luce, eu acho que é justo a gente ler o que está colocado aqui sobre ele. Gaston Luce, autor, laureado pela Academia Francesa, amigo íntimo e admirador de Leon Denis,
com quem conviveu até seus últimos momentos, encabeçou com Gaetan Chauvinet o seu cortejo mortuário. E aí ele aparece aqui em alguns pontos da obra, e ele foi quem nos possibilitou, né, ter acesso a essa quantidade de informações de Leon Denis. A gente não tem como agradecer ao Gaston por ter feito isso, a Claire Brumar também, né, que também teve lá a sua obra que nós já falamos, utilizamos num dado momento aqui. A gente às vezes estuda outros autores e sente falta disso, né? Às vezes você estuda a obra, você vê um nome e fala, não, eu queria saber mais sobre. E você tem pouca informação. Então é claro que Leon Denis fez por merecer isso, né? Esse reconhecimento, né? Esse trabalho maravilhoso que o Gaston fez, é quase que uma homenagem, né, a tudo que Leon Denis representou para o próprio Gaston, para o movimento espírita. O espírito Gaston Luce é um espírito ativo, né? A gente tem notícias dele. Ele se manifestava com uma certa frequência lá no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Inclusive, não sei se tem ainda, deveria ter pesquisado isso antes, mas a inspiração veio agora e eu não tive como. Mas no site do Centro Espírita Leon Denis tinha lá um áudio, né, de uma manifestação do Gaston Luce através do Altivo Panfiro, que era o fundador, foi o fundador e dirigente do centro até a sua desencarnação. O Gaston teve o braço amputado por conta da sua participação na Primeira Guerra. Então o Gaston realmente assim merece o nosso respeito, muito mais que respeito, o nosso carinho e a nossa gratidão. Nossa gratidão também a todos, né, que nos acompanharam neste estudo. A gente encerra a biografia hoje para iniciar já no próximo estudo, na próxima semana, o livro Depois da Morte, a primeira grande obra de Leon Denis. A gente ficou assim, não vou dizer que foi em dúvida, né? É claro que são tantas obras para estudar, mas foi quase um consenso, né, entre nós, que Depois da Morte mereceria de nós a atenção inicial. E não sei quantos anos levaremos para estudá-lo, mas é um livro que a gente precisa realmente aproveitar muito, porque ali foi a primeira grande obra de Leon Denis que contagiou, que inspirou tantos, inclusive Eurípides Barçanufo, mas isso aí já é assunto para o próximo estudo. Então eu vou encerrar, depois passar para os meninos fazer suas considerações finais sobre o estudo, mas é só agradecer a Leon Denis pela vida, pela obra que ele nos deixou, ao Gaston pelo esforço, né, a todos vocês que acompanharam pela internet. Continuem compartilhando. Agradecer aos demais companheiros desse estudo, né? Hoje, por conta do coronavírus, estamos com o centro bem vazio, mas a gratidão se estende a todos, que direta ou indiretamente, ao Jonathan, um agradecimento especial aqui, está atrás da câmera, vocês não o veem, mas que foi assim fundamental, né, para esse estudo. É quem grava, é quem edita, é quem publica. Então, sem ele, eu falo assim, com toda a tranquilidade do mundo, não seria possível vocês daí assistir isso tudo, que a gente podia fazer um estudo só para nós, né? Mas é graças ao Jonathan, então, ao seu esforço, a dedicação, que é possível levar esse estudo para fora do centro. Acho que você vai estar mais inspirado. Fica pro final. É uma intuição que eu tenho. Mas eu acho que o importante da gente, pra gente ressaltar mesmo nesse final do estudo, é que, pelo menos pra mim, acho que pro Gustavo também, né? Pro William não. Pra gente foi um estudo ao vivo, né? Porque a gente não tinha lido a obra antes. Você já tinha lido a obra antes. Mas brincadeira à parte, é porque a gente tentou, desde o começo, criar um estudo mais natural possível, né? Um estudo que fosse pareado, né? Um estudo horizontal. Nossa, isso me lembra até a mensagem que nós recebemos, né? Sobre os nossos estudos aqui da casa do Gelde. Então, desde o começo, eu acredito que a gente está levando à frente esse propósito, essa tarefa que a gente se propôs de buscar, né, as mensagens. A gente começou pela biografia justamente para explorar os traços ali que Gaston Luce conseguiu capturar, né, do Leon Denis
não só pelas suas obras, mas também pelos seus feitos e pela sua personalidade, como a gente tentou explorar muitas vezes aqui no estudo. Porque a gente, na verdade, está tentando conhecer Leon Denis, se a gente já não conhece, né? Não sabemos, esquecemos. Mas estamos tentando buscar Leon Denis através desses traços biográficos, e agora o nosso propósito é tentar entrar nas suas ideias, né? E relacionar ele, como ele tem uma riqueza filosófica muito grande, que conseguiu, né, concretizar essa continuidade, porque o Kardec, ele tentou, quando eles falam que Kardec sentia falta de alguém com sentimentos, alguém que desse uma propulsão ao pensamento espírita. E aí quando a gente para sentir, né, as palavras de Denis, a gente percebe esse impulsionamento do pensamento. E aí parece que as coisas começam a fazer mais sentido mesmo, né? A gente começa a fazer uma ligação entre as ciências, entre as filosofias, entre a nossa prática do dia a dia. Então eu acho que é isso. A gente está fazendo ao vivo, então perdoem-nos, né, se a gente teve alguns erros, mas sintam-se todos convidados também para nos visitar, pessoas que são de fora, né? E sintam-se também estimulados a fazer esse tipo de estudo, né? Porque tanto quanto a gente aqui está tentando aprender um pouco mais sobre Denis e compartilhar isso que a gente tem aprendido, talvez outras pessoas tenham algo a oferecer sobre outros autores, sobre outras ideias ali dentro do... Porque é tão vasto, né? A gente comenta muitas vezes aqui, entre a gente, que existem tantos autores bons. E aí, se a gente for começar a citar nome aqui, a gente vai lembrar de um monte, né? Eu, particularmente, que sou da área do direito, tem estudos da criminologia e espiritismo com o Hermínio, né? Ou é o Hermínio Miranda, né? Não, é o Deolinda Amorim. Então, eu às vezes fico tão assim, nossa, tô deixando de lado, né? E é da minha área profissional, talvez eu podia adentrar um pouco mais. E a gente não consegue abraçar tudo. E muitos autores, às vezes, morrem, as suas obras ficam esquecidas, como a própria biografia do Gaston Luce, não está sendo publicada ainda, né? Não tem novas edições, vai ser reeditada, mas não está sendo, talvez por falta de público, de falta de interesse das pessoas. Então, assim, a nossa responsabilidade hoje, a gente não precisa nem fazer grandes trabalhos. É só ir continuando ali aquilo que já existe e tentar doar um pouco mais do nosso tempo e da nossa boa vontade, né? Porque eu acho que o que mata tudo, ou melhor, o que anima tudo é a boa vontade. Para quem tem boa vontade, o resto é resto, o resto se resolve. Mas é isso, não tem muito mais o que acrescentar. Agradecer mesmo, eu particularmente agradecer aos dois, né, que também são peças fundamentais para que esse estudo aconteça. É um estudo que particularmente me tocou muito, me mudou muito e acrescentou muito, porque a gente, a princípio, tinha contato apenas com a obra de Leon Denis, né? E aqui nós tivemos contato com Leon Denis. Então é como conhecer de fato, né? Como o Tarso colocou, porque na obra a gente vê, por mais que Leon Denis tenha assim, um estilo muito agradável de conversa, muitas vezes, né? Parece que ele está ali conversando com você, mas vê o que ele viveu, o que ele experienciou, porque um espírito muito nobre não ficou preocupado em divulgar isso, né? Ele não ficou preocupado em dizer assim, olha, eu com 10 anos, eu que ajudava meu pai, não era ele que me ajudava, né? Isso não é coisa de espírito nobre. Então a gente realmente precisa de outros para falar, né? Então, aí agradecer ao Gaston Luce, né? Que teve esse esforço, esse trabalho. Agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Que nos ajudou a divulgar. Reforço o agradecimento ao Jonathan, que foi uma peça-chave aí para que a gente pudesse tornar esse sonho, né? Porque foi um sonho a gente ter um estudo descontraído, com todo mundo aqui, mas que pudesse ficar gravado, pudesse ficar para
para ser acessado posteriormente, né? Para que pudesse ser divulgado e atingisse outras pessoas. E o canal Alimento da Alma e o nosso amigo Jonathan foram peça-chave, né, para que isso acontecesse. Então a gente agradece muito e reforça o pedido que continue com a gente. O livro Depois da Morte, nós não sabemos quando ele vai se encerrar. Talvez o título vá fazer sentido quando a gente pensar em encerrar esse estudo. Mas a gente pede que continue nos ajudando a divulgar, a compartilhar, que é com muita boa vontade, é com um interesse muito, não quero dizer puro, mas é com um interesse muito sincero de divulgação doutrinária e da obra de Leon Denis, né? Que a gente pôde acompanhar a vida dele e hoje a gente sabe por que ele é tão admirado pelas pessoas, por que ele é tão querido, né? Então a gente pede que continue nos acompanhando, põe comentário, põe as perguntas, né, que na medida do possível a gente vai resolvendo. E é isso, agradecer sempre, porque se não é isso aqui e vocês acompanhando, esse estudo não faria sentido. Então é isso, até o próximo agora, estudo não da vida e obra, mas até o primeiro capítulo, o primeiro episódio do estudo do livro Depois da Morte. Compartilhe, se inscreva, nos ajude a divulgar este trabalho. Muita paz e que os bons espíritos nos inspirem sempre.